Fala galera dos vídeos longos, hoje eu vim aqui contar pra vocês porque estamos chegando no fim do ano, então chegou o momento de fazer aquelas listas de melhores do ano, piores do ano, e esse aqui são os livros que eu menos gostei, ou, se a gente preferir, os piores de 2025. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo, que isso ajuda muito. Eu sou um canal pequeno ainda, então eu preciso da sua ajuda para a gente chegar a mais pessoas, então já vamos rodar a vinheta para você não se enrolar mais nesse começo de vídeo. Todos os livros que eu vou falar aqui tem o link aqui da Amazon, se você puder comprar pelo meu link, você me ajuda muito. Bora lá. Eu vou começar esse vídeo do menos pior ou do melhor, dependendo do seu ponto de vista aqui, para o pior. Então eu vou começar do menos pior para o pior. Então, em quinto lugar, né, aqui são os 5 piores, então em quinto lugar, ou o melhor, né, ou o menos pior, ficou o último livro das Crônicas de Nárnia, A Última Batalha. Gente, assim, Nárnia foi uma longa jornada em 2025. Esse livro a gente leu durante o mês do ano inteiro, né? A gente começou em fevereiro, foi até setembro, se eu não me engano. Foram 7 livros, 7 meses. A gente lê um livro por mês e a gente lê esse livro por ordem de publicação. O que isso quer dizer? Se a gente for olhar os livros do C.S. Lewis, eles têm uma ordem que ele lançou, mas não necessariamente a ordem que ele lançou é a ordem que os acontecimentos acontecem em Nárnia. E várias editoras publicam aí os livros por ordem de acontecimento em Nárnia, começando pelo Sobrinho do Mago, depois o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e tudo mais. Mas se a gente for ver a ordem de publicação do C.S. Lewis, que foi como a gente leu esses livros, ele começou por O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e terminou na Última Batalha. Então depois dá uma pesquisadinha aí, tem essa diferença. A gente optou por ler por ordem de publicação para a gente conseguir ver justamente a evolução da escrita do autor e tudo mais, e não necessariamente por acontecimentos em Nárnia. Então agora, falando sobre o livro, né, eu não vou dar exatamente spoilers, né, porque é o último livro, mas assim, Nárnia é uma longa jornada. A gente passou 7 meses lendo esses livros, encontrando esses personagens, vivendo essas aventuras, né, indo para esse universo de Nárnia. E quando a gente chega aqui no último livro, que tem a última batalha, parece que o C.S. Lewis pega tudo que ele escreveu, joga no lixo e fala assim, esquece tudo que você leu. Porque, assim, é muito anticlímax esse final. Eu não gostei, eu me senti o final de Lost. Se você já assistiu Lost... Enfim, gente, esse livro foi lançado nos anos 60, né? Então não é mais spoiler. O final de Lost é o que representa o final desse livro. Então, tipo assim, não funcionou comigo. Agora, na sequência, eu vou colocar o livro Dias Perfeitos, que eu já não tenho mais aqui, porque eu li esse livro e falei, meu Deus, eu não quero mais esse livro, mandei embora. Eu falei, não é pra mim. Em Dias Perfeitos, a gente vai ter a história de um rapaz que ele se apaixona por uma moça, e ele tá decidido que ela vai amar ele vai fazer ela amar ele e tudo mais, e ele sequestra ela, ele vai fazer com que ela se apaixone por ele a todo custo. E assim, é um livro extremamente tóxico, que a gente não precisa ter esse tipo de história escrita, né? Hoje em dia a gente vê tanto tipo de violência contra a mulher acontecendo na vida real, que a gente não precisa de um livro de ficção que conta isso também, sabe? Eu acho que o autor poderia ter escolhido contar essa história com uma forma mais responsável. Eu não gostei do que ele fez aqui, além de que esse livro, ele também é uma cópia ou inspirado em, não sei, não procurei mais nem saber, no Colecionador do... Eu não lembro o nome do autor, é um livro da Dark Side, vou deixar a capa aqui, que eu li também, foi o livro 1 estrela, eu falei, não. Esse tipo de livro não funciona comigo. Agora, o próximo dessa lista foi um livro que deu polêmica aqui nesse canal. Eu fiz um vídeo falando que eu não gostei de Amanhecer na Colheita. Assim, foi quando esse livro saiu, foi aquele surto, porque os tributos estavam alucinados por mais uma história de Jogos Vorazes e tal. E desde que eu vi que esse livro ia trazer a história do Haymitch, eu falei assim, tá bom, vamos ler para ver o que tem aqui, mas assim, eu pensava, pra quê? Né? E assim, quando eu li esse livro, eu só ficava pensando, pra quê? Pra quê? Tá bom, tô lendo, mas pra quê? Porque assim, esse livro ele não conta nada de novo que acrescente pra gente no universo de Jogos Vorazes. Ele vai contar a história do Haymitch, que é um dos personagens lá de Jogos Vorazes. Ele é o mentor da Katniss ali,
ele é um bêbado e a gente sabe que ele tem problemas com coisas que aconteceram com ele por conta, né, ali do background do personagem. E esse livro ele vai mostrar o que aconteceu, por que o Haymitch é assim, como ele sobreviveu a uma edição dos Jogos Vorazes. Spoiler, né? Ele sobreviveu, ele tá vivo em Jogos Vorazes, então ele só pode ter sobrevivido a esse livro. E o livro inteiro a gente fica vendo coisas que acontecem com o Haymitch e você fica assim, ele não vai morrer porque ele tá vivo. Não vai acontecer nada com ele porque ele tá vivo. Então assim, eu ficava, eu já sei disso. Então assim, não me acrescentou em nada esse livro. É lógico que é gostoso voltar para esse universo, ver essa questão da arena, mas essa história para mim é sufocante, principalmente por tudo que a gente vê de política acontecendo no nosso mundo. Eu fico sufocado, ansioso, esse tipo de coisa não me faz bem. A gente vê o quanto de intolerância tem aqui e o quanto a gente está vendo isso acontecer no nosso mundo, então eu falei, não rola para mim. Não funcionou. Agora a gente vai chegando nos piores dos piores, né? E aqui, em penúltimo lugar, ou menos pior, antes do pior dos piores, ficou Expresso Fantasma, do Thiago Valente. Gente, esse livro aqui, assim... Ai. Bom, vamos lá. Em Expresso Fantasma, a gente vai ter a história de dois rapazes que eles trabalham numa confeitaria e eles vão ter ali uma vida de casalzinho e tudo mais. A gente vai ver ali eles fazendo doces e coisa linda e tudo mais. Até que acontece um assassinato na confeitaria que eles trabalham e eles começam a investigar isso. Eu senti muita vibes Scooby-Doo aqui, eu não me apeguei a esses personagens, eu não conseguia comprar esses personagens, as coisas que eles faziam. Jovens vão investigar um assassinato, muita coisa de Scooby-Doo, sabe? E eu não consegui me importar com as coisas que estavam acontecendo aqui. A cada 10 linhas ou a cada uma página tinha uma referência. Ele falava de Taylor Swift, ele falava da Gretchen, ele falava de... é muita referência no livro. Eu sei que ele quis trazer isso como um ar jovem, deixar o livro descontraído e tudo mais, mas ficou too much. Não dava, tava muita coisa assim de referência, de levinho, de fofinho. E eu falei, não funcionou comigo. Esse tipo de livro, ele deve funcionar muito com galera jovem, né? Assim, adolescentes e tudo mais, eu acho que deve funcionar com esse público. Mas eu, como sou um jovem de 30 anos, não funcionou comigo. Agora me conta aqui, algum desses você favoritou? Espero que não. Comenta aqui embaixo se você gostou, né? Se você gostou de algum desses, se você tá lendo e tal. Porque agora a gente vai para o pior dos piores, que pra mim esse ano foi... Que rufem os tambores. Eu com uma caneta na mão. Que rufem os tambores. O pior dos piores pra mim, se você já acompanha aqui, não é surpresa, mas foi Paintball. Gente, a gente leu esse livro no clube e foi tipo... Só risadas pra esse livro. Meia palma. Porque assim... Gente, não tem condições. Paintball, a gente vai acompanhar a história de uma moça, não lembro o nome, não importa, que ela tá, né, ali pela história que a gente tá vendo, ela tá passando por um divórcio, ou por um luto, né, o marido dela morreu e tudo mais, e ela vai começar a ter que tocar a vida dela para superar isso e tal. Ela tá vivendo vários problemas na casa, infiltração, chove e molha e tal, aí ela chama um boy para arrumar, e é um gostoso e tudo mais, e aí ela já fica assanhadinha pro lado dele, e assim... vai ter uma relação super problemática aqui que ele quer deixar mais hot no sentido de submissa e senhor, sei lá como é que chama isso, de BDSM, e aí, assim, entra em umas questões super problemáticas e, de repente, tudo isso para no livro, ela pega o hot, joga no lixo e fala, na verdade, esse livro é um livro sobrenatural. Tudo bom? Ela resolve dar uma explicação para tudo isso, sobrenatural, e assim, não pegou para mim, não fez sentido nenhum. Eu não consegui comprar a explicação que essa autora deu. Eu só lia esse livro e falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não pode ser. Sabe, quando você fica tentando justificar, não vai ser isso, não pode ser, não pode ser. E quando você fala, realmente era isso. E assim, eu dei nota 1 para esse livro teve, o máximo que ele ganhou no clube foi nota 3, então assim, ninguém gostou, então assim, não fui só eu que não gostou desse livro.
Então, assim, esses foram os piores livros de 2025. Comenta aqui embaixo se você leu algum desses livros, se você favoritou, espero que não, se você gostou de algum desses livros. Se você concorda com a minha opinião, comenta aqui embaixo, vamos conversar um pouco mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir para você deixar o seu like. Ainda vão sair aqui no canal os melhores do ano, retrospectiva, leituras que eu fiz, séries que eu terminei, metas de 2026, tem muito conteúdo agora fim de ano saindo aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e aqui na tela vão estar aparecendo outros vídeos como esse. Então clica lá, preciso muito da sua ajuda pra gente continuar crescendo aqui no canal. Vamos lá, te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!